Buenas tardes a todos os obreiros, a todas as obreiras, colaboradores, CPOs e a todos que lhe gustam participar desta classe. Antes de tudo, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo conduzca este momento de meditação, este momento aonde vamos aprender mais de Deus. Vamos falar com Deus. Mi Deus e mi Padre, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, uma vez mais em oração, lhe pedimos a direção para esta classe. Conduzca para que cada palavra, cada orientação sirva para alimentar, avivar e abrir os olhos de aqueles que querem viver toda a vida lhe servindo e mantendo a aliança, o pacto que foi feito nele bautistério, de não mais volver andar como antes andava, de não mais ser como antes era, uma pessoa alejada da luz. Espírito Santo, abra o entendimento de tus servos. Abra o entendimento para que todos possam entender que temos que tomar cuidado com os laços e as trampas de Satanás. Espírito Santo, se há alguém indisposto, arranca esta indisposição. Se há alguém com pereza, que esta pereza seja arrancada a hora. Se há alguém com dolor ou dolores, desapareça todo ele dolor, sejam curados de todo ele mal. Se há alguém, meu Padre, se inclinando para o pecado, que esta pessoa se desperte antes que seja demasiado tarde. Eu lhe pido e lhe agradeço que ele, Senhor, tome a direção desta classe, em nome de Jesus. Amém. Todos os domingos estamos meditando na primeira epístola de Pedro. E como eu iniciei a meditação do livro, da primeira epístola de Pedro, quando nós outros começamos, falamos para todos ustedes que o próprio Senhor Jesus, que escorreu, que elegeu a Pedro. Pedro era um homem que tinha tudo para dar errado. Mas quando o Espírito Santo entrou na vida de Pedro, ele próprio Deus o transformou desde adentro hacia fora. Pedro era desequilibrado, era emotivo. Pedro falava sem pensar, actuava sem pensar. Mas quando o Espírito Santo entrou em Pedro, a natureza de Cristo deu à natureza de Pedro um equilíbrio. Ele é isso, um grande homem de Deus para a glória dele próprio Deus. Hoje, o tema da classe, gostaria de compartilhar o tema com todos vocês. Ponga aí o tema da classe, por favor. Não abra mão de sua salvação. Este é o tema da classe de hoje. Abra mão de qualquer coisa, mas não abra mão dele tesouro mais precioso, que é nossa salvação. E Pedro, hablando uma vez mais aos discípulos, ao povo, ponga aí o primeiro versículo, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, preste muita atenção. Obtendo como resultado de vuestra fé a salvação de vuestras almas. Ou seja, a fé não deve ser apenas usada para resolver problemas, não. A fé não deve apenas ser usada para as conquistas. A fé tem que ser usada também para nossa salvação. Eu tenho dito que há dois tipos de fé. Há a fé conquistadora,
que é aquela fé que nós outros conquistamos e não se aferramos às conquistas, e há a fé salvadora, que é aquela fé que não sabe, que não deve estar aferrado a nada. Eu posso prosperar, puedo. Eu posso ter uma família bendecida, puedo. Você pode tudo. Você pode dizer, não, eu quero conquistar. E essas conquistas será para a glória de Deus. O que não pode é colocar as conquistas por em cima de Deus. Por isso que Pedro digo, obtenendo como resultado de vuestra fé la salvação de vuestras almas. Ou seja, pode conquistar, pode, mas a maior conquista de quem ha vivido pela fé é sua salvação. Eu posso perder tudo que já conquistei, mas minha salvação não. A salvação é a coisa mais importante em la vida de quem ha vivido pela fé. Ponga a explicação, se és tão amável, por favor, para nós outros compartilharmos com eles. O que me chamou a atenção deste versículo é este aí: resultado de vuestra fé. Qual ha sido o resultado de sua fé? Qual é? Qual é o resultado de sua fé? Solo conquistas? Você apenas solo usa a fé para conquistar? Você deve usar a fé para a maior conquista, a salvação de sua alma, a salvação eterna de sua alma. Ponga a explicação, por favor. O objetivo de nossa fé é, sobretudo, preservar a salvação. Eu não posso quedar-me em la fé solo para conquistar ou resolver problema. O maior objetivo de minha fé é manter-me salvo, manter-me salvação. Não é solamente obter o socorro divino em tempos de angústias ou alcançar conquistas terrenais, como muitos pensam. Quantas pessoas que solo preocupados em prosperar, solo preocupado em resolver problemas, prosperou, resolveu um montão de problema, porque por la fé tudo é possível, mas não usaram esta mesma fé para a sua salvação. Como aprendemos outra vez, que devemos usar a fé para conquistar e devemos estar em la fé para os momentos de perdas. E através da fé superamos todos os momentos de perdas que realmente se encontra em la fé. Siga, por favor. Conhecendo a importância de que mantengamos viva a fé em Ele Senhor Jesus. O diabo usa vários meios para neutralizá-la. O que o diabo quer é neutralizar nossa fé. E como ele logra neutralizá-la? Através dele pecado, através da iniquidade, através das malas intenções. Aí diz assim, lançando dúvidas, porque a dúvida é de avene dele pecado. Toda pessoa que vive em pecado é de vive em la dúvida, é de não vive em la certeza, lançando dúvidas e distrações para impedir seu crescimento espiritual. O diabo sabe que a cada dia um servo que vive na fé, ele está crescendo espiritualmente. Mas quando digo crescendo, não é sendo melhor que os demais, nada disso, mas crescendo em sua comunhão com Deus, em sua madurez,
crescendo espiritualmente para que a cada dia esteja vigilando. Siga, por favor. Vamos agora ao versículo 10. Já leemos e explicamos ele versículo 9. Agora veja ele versículo 10. Acerca de esta salvação, os profetas profetizaram de la graça que vendria a vosotros. Diligentemente inquiriram e indagaram. Ou seja, os profetas, eles estavam predicando de lo que iba a venir, a venida do Senhor Jesus, a atuação do Espírito Santo, porque mientras ele Senhor Jesus não havia venido, ele Padre já anunciava lá a venida do Senhor Jesus através dos profetas. Depois que ele Senhor Jesus vindo, ele anunciou a venida do Espírito Santo. A Santíssima Trindade é um solo. E trabalham juntos para que a revelação da palavra de Deus pueda chegar a todos. Aí eu coloco aí esta frase que me chamou bastante atenção. Acerca desta salvação. Acerca desta salvação. Ou seja, ele, diabo, sabe que o mais importante é nossa salvação. Se eu me muero agora, se você morre agora, nenhuma conquista nos vai garantizar a entrada no céu. Eu conquistei muitas coisas. Eu conquistei muitas vitórias. Eu fui um vencedor em vida. Sei um vencedor também em la morte. Por isso que ele habla acerca de esta salvação. Ponga a explicação, por favor. Por ter este valor tão precioso, ele justo não pode permitir que nada quebrante sua confiança e nele, Senhor. Quem está em la fé, confia em Deus, em las buenas e em las malas. Quem está em la fé não perde a confiança, aunque sofra perdas dolorosas. Eu já sofri, você já sofreu também perdas dolorosas, decepções e tristezas em este mundo. Nunca pode perder a fé, pois solamente esta concede a possessão total da vida eterna. Perda qualquer coisa. Perda qualquer coisa. Só não perda a fé, a confiança que Deus está com você. Que o Senhor Jesus está contigo em las buenas e também em las malas. Vamos agora ler ele versículo 11. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Procurando saber que persona o tempo indicava o Espírito de Cristo dentro de eles, ao predecir os sofrimentos de Cristo e as glórias que surgiriam. Ou seja, eles já falavam da venida de nosso Senhor Jesus. Eles já perguntavam do Espírito Santo, ele próprio Senhor Jesus, ali estava revelando para eles o que vendria nele futuro, para a nova generação. Eles não tiveram ele bautismo com o Espírito Santo, mas foram inspirados por Deus para anunciar a venida de Cristo, para anunciar a venida da glória que era o Espírito Santo. Coloque aí está essa frase que me chamou a atenção. Persona o tempo indicava o Espírito de Cristo, ou seja, persona
o tempo indicava o Espírito de Cristo, ou seja, tudo mostrava que Cristo estava por vir. Tudo mostrava que Cristo seria usado por ele Espírito Santo, e ele Espírito Santo ia também a trabalhar dentro de cada um de nós outros. Coloque lá a explicação, por favor. Disse aqui também que com respeito a que persona e ao tempo indicava o Espírito de Cristo, que estava em los profetas. Ou seja, os profetas não foram bautizados com o Espírito Santo, mas eles foram inspirados, usados por ele Espírito Santo para revelar algo tão precioso para aquela generação. Aí diz, esta referência tem grande importância, pois nos indica especificamente que os profetas do Antigo Testamento escreveram guiados por ele Espírito de Cristo. Esta é uma de muitas declarações incluídas em la palavra de Deus, afirmando que o Antigo Testamento foi inspirados por Deus, ou seja, eles foram usados por ele Espírito Santo. Eles foram usados por Deus para revelar a venida de nosso Senhor Jesus. Siga, por favor. Aí diz aí, os profetas escreveram acerca de coisas que eles mesmos não compreenderam. Eles não compreendiam o que estavam falando, mas eles obedeciam. Quantos que muitas vezes querem explicação para tudo? Querem explicação para tudo. Mas eles apenas obedeciam a direção que estava sendo dada por ele Espírito Santo. Investigaram cuidadosamente o significado da persona, as circunstâncias e o tempo a que se referia o Espírito ao señalar os sofrimentos de Cristo e a glória que vendria depois de tal sofrimento. Veja que aquele sofrimento de Cristo não foi em vão. Allí estava ele pagando um preço para que minha alma, para que sua alma, para que nuestra alma tenha a oportunidade de la salvação. Quando Jesus morreu em la cruz, a porta que estava cerrada foi aberta. E hoje todo ser humano tem a oportunidade de entrar por esta porta que foi aberta com sacrifício de Cristo em la cruz. Só que esta porta não é ancha, é uma porta angosta. E para entrar por esta porta, tem que haver renúncia, abandono de la vida vieja por uma vida nova. Siga, por favor. E nele, versículo 12, quero que você acompanhe agora, ele versículo 12, diz assim, a eles lhe foi revelado que não serviam a si mesmo. Mire que a eles foi revelados que não serviam a si mesmo. Não podemos ser servos de nós outros mesmos. Temos que ser servo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sino a vós outros, em estas coisas que agora os han sido anunciadas mediante os que os predicaram o Evangelho por ele Espírito Santo, enviado del cielo. Mire que aí está dizendo, Pedro está afirmando que ele, Espírito Santo, enviado del cielo, ou seja, solo
algo tão poderoso para entrar em nossa natureza e transformá-la. Algo que vem do céu, que és o Espírito Santo. Coisas a las quais os ángeles anhelam mirar. Você sabia que os ángeles gostariam de estar aqui em nosso lugar, predicando, falando de Jesus, ganhando alma? Mas Deus não deu a los ángeles este privilégio, que são seres perfeitos, mas Ele deu esse privilégio para nós outros, que saímos das tinieblas para a luz, que éramos escravos de tudo que você pode imaginar, éramos escravos dele pecado, e que hoje somos servos dele Deus Altíssimo, e seremos servos se permanecermos em la fé e conservando nossa salvação. Aí está, a eles lhe foi revelado que não se serviam a si mesmo. Não podemos jamais querer servir a nós outros mesmos. Talvez você pergunte, pastor Jorge, e quando que uno serve a si mesmo? Quando suas vontades prevalecem. Quando você sabe que uma coisa não deve ser hecha e você hace. Quando você sabe que não pode falar algo e vive falando. Quando você sabe que não pode ver coisas inadequadas na internet e vive mirando. Isso são coisas que uno está servindo a si mesmo. E ao momento que uno começa a servir a si mesmo, começa a servir a las tinieblas. E por isso hemos visto grandes ruínas, grandes notícias de quem um dia estuvo de pé e hoje está caído, porque antes servia a Deus e agora quer servir a si mesmo. Aí diz assim na explicação: eram homens que buscavam conhecer e servir a Deus, homens comuns, chamados por Deus para servir-lhe, e através de quem ele lhe enviava sua mensagem a seu povo. Deus escorria homens comuns. Deus não escorria aqueles que diziam: eu sou melhor que ele, eu sou forte, eu tenho muita sabedoria. Não. Deus sempre elegeu aquele que nunca teve condições. Porque é assim. Deus não escorre capacitados, mas Deus capacita a seus escorridos. Aprenda isso. Deus nunca vai eleger a um capacitado, mas Ele vai eleger aquele que não tem nenhuma capacidade. E quem dá a capacidade é Ele próprio, Deus. Para que uno não se glorie, para que uno não diga assim: foi eu que realizei isso, foi eu que realizei aquilo. Não, foi Deus. Todo que é feito através de nós outros foi Deus. Que a glória seja dada solamente para Ele. Aí ele sigue falando, mire aí, estes homens não eram distintos do resto, só tinha uma entrega a Deus, uma disposição de servir e uma relação com Ele, la qual guiava suas vidas. Ou seja, o que Deus mais buscava nestes homens era a gana de servir. Eu quero servir. Em que posição? Não importa. Aonde? Não importa. Eu quero servir. E não quero servir para que todos vejam. Eu quero servir para que Ele veja. Porque nossa recompensa não será aqui abaixo, será de arriba. E arriba vai ser muito glorioso. Aí mais, para finalizarmos, em este passagem, Pedro nos habla sobre estes homens
e los pone como exemplos para nossas vidas. Ele disse que a relação a la de ellos encenderam sempre procedeu de Deus. Veja que a relação de ellos era sempre com Deus. Era sempre com Deus. Não era uma relação carnal, era uma relação espiritual. Pero, mais allá de isso, os profetas não se sentaram a esperar tal revelação sem fazer nada. Ou seja, eles foram revelados, mas eles não estavam sentados sem fazer nada. Quando eu digo sem fazer nada, é aquele servo que não ajuna, é aquele servo que não tem propósito de oração, é aquele servo que não vive em espírito, que não vive lendo a palavra de Deus. Então, como que Deus vai a se revelar a quem não tem interesse de alcançar essa revelação? Eles não quedaram sentados e a revelação vindo. Eles fizeram sua parte. E como acabamos de ler, a relação de eles era um direto com Deus. Ele procedimento era para Deus. E Deus lhes usava porque eles não quedavam apenas esperando. Faziam sua parte, haga sua parte. Temos que a cada dia fazer nossa parte para que Deus nos bendiga. Aí mais, porque já vamos a finalizar, e eu gostaria de acordar a todos os obreiros, a todas as obreiras e a todos que participam do programa Obreiros em Foco, que amanhã eu estarei falando de 5 conselhos, ou melhor, entre semana. A cada dia vamos falar de um conselho que Deus revelou para Josué. E lhe garantizo uma coisa, obreira, obreiro, que este conselho que serviu para Josué, servirá para você, servirá para mim. E sábado, dia 22, às 4h30 da tarde, vamos estar em nossa reunião para todos os obreiros, para todas as obreiras e colaboradores. Exclusivo, solo para obreiro, obreira e colaboradores. Talvez você está perguntando desde o início do programa, por que pastor Jorge está uniformado com uniforme de obreiro? Eu sou obreiro. Ademais de pastor, eu sou obreiro da casa de Deus e sirvo a Deus. E vou estar assim, uniformado e no altar. Será uma reunião renovadora e avivadora espiritualmente. Não perda, às 4h30 da tarde, passe a voz, porque com segurança todos serão bendecidos. Quando terminar a hora, a transmissão, eu vou enviar o estudo completo. Leia novamente, com mais tranquilidade, meditem, cuide-se, porque nosso inimigo todos os dias está lançando o laço, está traindo uma proposta, está apresentando uma proposta para que você, para que eu, venhamos a ser novamente sequestrado, venhamos a ser novamente escravo de ele. Não, porque você sabe dele sacrifício que foi feito para chegarmos aonde chegamos. Cuidem ou cuidemos, melhor dito, de nossa salvação. Você pode prosperar, você pode ser feliz em todos os sentidos, mas use sua fé para conservar sua salvação, que é o tesouro mais importante em nossa vida. Vamos fazer a oração final. Meu Deus e meu Padre, em nome de nosso Senhor Jesus, lhe agradecemos por mais uma classe e que Ele, Senhor, haga tua revelação para tus servos. Naquela época, Ele, Senhor, nunca elegeu um servo capaz, mas Ele, Senhor, capacitou a todos tus servos para que todo o que fora feito
era para tu glória. Nenhum servo hacia nada para si, mas hacia para ele, Senhor. Espírito Santo, revela a tua vontade. Os servos daquela época não foram revelados sem acesso parte, ajunavam, oravam, leiam a Bíblia. Eram homens que estavam dedicados à vida espiritual. Espírito Santo, toma-nos em tuas manos e livra-nos de todo laço e de todo ele mal. Amém e graças a Deus. Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Luego mais, às 4 da tarde, estaremos com a classe para todos os que estão participando dele CPO. Que Deus me los bendiga a todos e felicidade.